Olá, olá, galerinha de Deus, galerinha do bem. Estamos de volta para mais uma aula de história e na aula de hoje estaremos dando sequência ao nosso conteúdo. Um dia desse nós estávamos estudando o primeiro reinado e as últimas aulas nós estávamos tratando sobre o período regencial e também falamos um pouco sobre as diversas revoltas que aconteceram neste período. Então, o período regencial ele começa da abdicação de Dom Pedro I para o início do segundo reinado, quando Dom Pedro II ele assume o trono do Império Brasileiro, tá certo? Então, na aula de hoje, nós vamos tratar sobre o segundo reinado e teremos mais algumas aulas tratando sobre este mesmo assunto. Então, vem comigo para mais uma aula de história. Hoje, tratando sobre a economia do segundo reinado, entendendo um pouquinho, é evidente, como foi que Dom Pedro II chegou ao poder, e em seguida também estaremos falando sobre a economia, como era a economia brasileira durante o período do segundo reinado, tá certo? Deixa eu pegar aqui minha caneta, meu marca-texto, e vamos começar. Só para a gente lembrar um pouquinho do que a gente tinha estudado até agora, né? O primeiro reinado ele acontece do ano de 1822 até o ano de 1831, aquele ano aonde Dom Pedro I ele abdica ao trono brasileiro para assumir o trono do governo lá do Império Português. Ele foi mais para lá para sanar uma dificuldade que a própria dinastia, a família dele estava passando em Portugal. Ele vai para Portugal, abdica o trono brasileiro, deixa aqui no Brasil o seu filho Pedro de Alcântara com apenas 5 anos de idade. Então ele fica aqui, ele vai passar por um processo de, ele vai ser a ideia de um tutor. Ele estava no Brasil, ficava aqui até esperar chegasse a sua maioridade, com 18 anos, para assumir o trono brasileiro. Né? Então, naquele período, começa o período regencial, tá certo? No período regencial, vocês devem lembrar, né, que ele ocorre de 1831 a 1840. Durante este período regencial, tivemos a regência que era governada por um só regente, tivemos regência governada por 3 regentes, e durante este período regencial nós tivemos vários conflitos, várias rebeliões, fazendo com que o primeiro reinado e também o período regencial, principalmente o período regencial, fosse um dos períodos mais conturbados na história política do nosso Brasil. Vocês devem lembrar da cabanagem, da balaiada, da sabinada, da malês e também da farroupilha. Eu acho que vocês devem lembrar que foi o último conteúdo que nós estudamos, né? Tá certo? E depois desse período regencial é que vai acontecer o chamado golpe da maioridade. É quando Dom Pedro II chega ao governo com apenas 14 anos de idade. Existia uma lei que dizia que ele só poderia assumir com 18 anos. Aí você começa a perguntar, mas que manobra foi esta que colocou Dom Pedro II ao poder praticamente 4 anos antes? Então é isso que nós vamos tratar daqui para frente. Você está vendo aí uma foto de Dom Pedro II ao assumir o governo brasileiro, mas você não vai ver muita foto de Dom Pedro II no seu estado muito novinho, de rapazinho. Então
para mostrar para o povo, para mostrar para a nação, para mostrar para o mundo que o Brasil estava colocando um rei maduro, um rei forte no poder. Pouco se divulgava da sua imagem, inclusive ao longo do seu governo, que inclusive foi o período mais extenso, foi quem mais governou o Brasil, foi quem mais tempo ficou ao poder, né, de 1840 até 1889, né? Então aproximadamente aí quase 50 anos, né? quase não, né? Então de 1840 para 1900, você já vai ter aí 50 anos, aproximadamente fechando aí a casa de 50 anos, né? Então foi um período onde ele foi quem mais governou, era um rei extremamente inteligente, um camarada muito leitor, é considerado o primeiro fotógrafo do Brasil. Ele era um camarada muito estudioso, né? Muito estudioso. Mas voltando aqui, vem aquela pergunta, né? Por que Dom Pedro II chega ao poder com apenas 14 anos de idade, né? Com apenas 14 anos de idade. Eu não sei se você sabe, mas o nome de Dom Pedro II era um pouco extenso, que nem o nome de Dom Pedro I. Dom Pedro I, se tivesse assistindo aula e o professor fosse fazer a chamada, meia aula era quase só para pronunciar o nome dele. O nome de Dom Pedro II era Dom Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Bragança e Borbon. Então era o nome deste rapaz, é o nome desse nosso segundo imperador, tá certo? Então aqui nós temos uma foto bem emblemática, na verdade não é uma foto, mas é uma foto de um quadro muito conhecido, né? Que mostra a consagração de Dom Pedro II, uma tela em óleo pintada por Manuel de Araújo, né? E da data de 1840, hoje arquivo do Museu Histórico Nacional, né? Com toda aquela polpa, com toda aquele glamour, com toda aquela festividade da posse de um rei. Então vamos lá. A ideia de antecipar a maioridade do príncipe, na época ele era apenas um príncipe regente, né? O Dom Pedro, era discutida desde o período regencial. Então, desde o período regencial, quando o Brasil era governado por aqueles regentes, mas devido às inquietações políticas do Brasil, as confusões, as rebeliões, né? As dificuldades financeiras que o Brasil passava, sempre existia pessoas que defendiam que Dom Pedro II deveria assumir o mais rápido possível, porque a presença de um monarca no poder estaria garantindo a unidade territorial, né? Estaria, digamos assim, solucionando tantas rebeliões que estavam acontecendo no Brasil, principalmente os políticos progressistas, que nós vamos ver na próxima aula, um pouco da política do segundo reinado. Esse grupo aqui era muito a favor que Dom Pedro II ele assumisse o governo brasileiro. Então, em 1840, a Assembleia aprovou a tese da maioridade e Dom Pedro II prestou juramento como imperador. Então, isso aqui foi uma espécie de manobra feita dentro da própria Assembleia, né? Feita mesmo lá dentro da política brasileira, entre os deputados, entre os senadores, que proporcionava isso. Então, vamos mudar a lei, vamos trazer esse homem para o poder, apenas com 14 anos de idade, né? A imagem, né, do novo imperador, Dom Pedro II, foi difundida como símbolo de um Estado centralizado, preservando a unidade política do país, que vinha sendo ameaçada, é muito evidente, pelas confusões, pelas rebeliões regenciais, como a Sabinada, como a Balaiada, como a Cabanagem, como a Farroupilha. Então, tudo isso, a ideia era colocar o rei para ver se
acalmava isso. E em cima eu coloquei aí, né, um novo imperador ou um imperador novo, né? Então, se você for observar, era um novo imperador porque ele vinha depois do seu pai, Dom Pedro I. E era um imperador bem novinho, né? Porque tinha apenas 14 anos de idade, né? Como eu já havia dito para vocês, era o Dom Pedro I tinha voltado para Portugal para assumir lá o governo, a coroa portuguesa, né? Então, o movimento de antecipação da maioridade de Dom Pedro II, né, mais uma vez repetindo, surgiu em 1840 por deputados liberais e que esses deputados liberais que queriam que o Brasil tivesse logo esse imperador de imediato, né, esse movimento de manobra lá na própria Assembleia ficou conhecido como o Clube da Maioridade. Era um grupo de pessoas que defendia que Dom Pedro II chegasse ao poder ainda na sua, não sei, na sua idade de adolescente, digamos assim, né? Logicamente que não foi uma decisão aceita por todos, trouxe revolta para alguns e a ideia mesmo foi que passou. Esse clube da maioridade, hoje em dia, depois desse tempo todinho, as pessoas dão nome ao golpe da maioridade. E golpe, né, na política brasileira, parece que já vem de muito e muito tempo, tá certo? Nós temos aqui duas fotos, né, bem interessantes. Uma foto, essa minha foto à minha esquerda, uma foto de Dom Pedro II com apenas 20 anos de idade e a foto aí da direita, ele já com uns 25 anos de idade, por volta do ano de 1851, né? Segundo reinado e a economia. Então, como era o Brasil durante o período do segundo reinado, né? Então, o Brasil ele não vinha bem das pernas. Há pouco tempo, a principal atividade econômica do Brasil era o açúcar, né? Principalmente extraído, cultivado, aqui no Nordeste brasileiro. No segundo reinado, o café ele tomou esse posto. O café ele foi introduzido no Brasil, provavelmente, não tem uma data muito específica, no início do século XVIII. E aí, durante o século XIX, foi que ele ganha uma abrangência muito grande, né? Então, essa abrangência, esse crescimento se deu por vários fatores, né? Por vários fatores. Um deles é que o café encontrou solo, principalmente o solo de terra roxa, ali pegando ali do sudeste e o sul do Brasil, que são solos, né, de origem vulcânica, é um solo muito fértil. Então, tanto o solo como o clima, né, do Brasil proporcionou que o café ele tivesse uma grande aceitação. No começo, o café ele tinha apenas uma produção local e um hábito local de tomar café aqui no Brasil. Mas depois que o café se tornou-se uma bebida muito consumida, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, então essa economia, esse produto, ele bombou no Brasil. Então o ciclo econômico, né, o foco principal da economia do Brasil desce do Nordeste e vem para o sul e sudeste do Brasil. Inclusive, muita gente do Nordeste migra para o Sudeste para trabalhar nos cafezais, né? Nos cafezais, o café nós vamos ver um pouquinho mais adiante, é uma espécie de produto de um cultivo extensivo. Você planta café hoje e aquela árvore, aquele pé de café, ele passa vários e vários anos. Não é que nem o feijão que você planta uma vez e tem de plantar novamente, não é que nem o amendoim, não é que nem a soja, que você tem de ficar plantando, mas o café é igual à uva, que você planta uma vez e aquela planta ela tem uma vida útil muito grande, como o próprio cajueiro, né, a manga e por aí vai. É diferente de uma melancia, que você plantou uma vez e logo cessa, é preciso que você plante novamente. Então, outra coisa boa, ainda falando sobre o café, é que, na verdade, o café ele não é uma
planta, não é um produto brasileiro. O café ele veio de fora, né? O café ele veio de fora. A cana-de-açúcar veio de fora, trazida por o Tomé de Souza, né? Já o Guaraná da Amazônia é um produto nosso, é um produto brasileiro, né? E por aí vai, né? A própria seringueira, que é muito cultivada, é muito extraída aqui na região norte, ainda hoje, apesar de não ser mais a principal atividade econômica da região norte do Brasil, mas ainda é muito extraída lá no Acre do nosso querido Brasil. E nós temos aqui uma foto bem bonita, né, de um pé de café. O café, como eu já havia dito, ele é uma cultura extensiva, que ele requer, né, para o seu cultivo, digamos assim, fronteiras abertas, um clima bastante favorável e, acima de tudo, um solo rico em nutrientes, né? E o solo de terra roxa, ele veio proporcionar isso. É o solo muito bom lá no no sudeste do Brasil. Inclusive, eu não sei se você sabe, inclusive esse solo chamado de terra roxa, na verdade é um solo muito avermelhado. É um solo de origem vulcânica, só que quando os italianos, né, os imigrantes, eles chegaram aqui, quando eles olhavam aquele tipo de solo, na língua deles, a palavra vermelho significava rosa, terra rosa. Então aí mudaram o nome e chamavam de terra roxa, mas na verdade é um solo vermelho, é terra vermelha, né? É terra vermelha. Então, o café ele tomou essa proporção, digamos assim, muito grande no Brasil e passou a ser o produto mais expressivo da economia brasileira do finalzinho do século XVIII e principalmente no século XIX. Nós temos mais uma vez agora aí um outro quadro dessa feita pintado por Cândido Portinari. Ele fez essa pintura por volta do ano de 1935. É uma tela também em óleo, sobre tela, que retrata aí a atividade econômica do cultivo, da extração, do manejo do café, né? Então, só para vocês verem, eu estava aqui dando uma olhadinha, o café ele é uma planta de origem africana, só para deixar bem claro, apesar do Brasil ainda hoje ser um dos maiores, se não o maior produtor de café mundial, mas o café ele é de origem africana, especialmente da região ali da Etiópia, na região que se chama de Cafa, na Etiópia. E de lá para cá, o café tem ganhado o mundo, né? Uma bebida, inclusive, bastante consumida. Inclusive, tem alguns aspectos culturais que envolvem o café. Para muitas pessoas, o café ele tem algumas substâncias, né? Algumas substâncias entorpecentes, algumas substâncias que é considerado até como se fosse uma droga. É tanto que em alguns países, alguns segmentos religiosos, as pessoas não tomam café dizendo que o café é proibido, é pecado tomar café. Ao passo que no Brasil a gente toma o café normalmente, né, como aquela bebidazinha quente e gostosa todas as manhãs, tá bom? Então vamos ainda continuar um pouquinho sobre o café. O café ele dinamizou a economia brasileira e provocou a transformação na sociedade brasileira, né? Os verdadeiros barões do café, essas pessoas elas enriqueceram, né? Então enriqueceram num período muito rápido e o dinheiro que eles tinham, eles juntavam com o café, eles passaram a investir em outros segmentos, começaram a investir na parte da eletricidade, a questão de telefones, na questão do trem, nas ferrovias e por aí vai, né? Então mudou muito a ideia da cultura brasileira, a sociedade, na região do café, muita coisa acontecia em volta das famílias que eram detentoras de terras e também que tinha o café como principal
fonte de riqueza. No ano de 1850, aconteceu um fato que veio mudar um pouco a história do cultivo e do manejo do café, e aconteceu a proibição do tráfico de escravos. Então, essa lei ficou conhecida como a Lei Eusébio de Queiroz, que dizia que a partir desse ano, 1850, era proibida a vinda de escravos naqueles navios negreiros para o Brasil. Chegava ao fim o tráfico de escravos no Brasil. Então, os fazendeiros, os cafeicultores, quando eles queriam comprar o escravo, eles compravam de outras regiões do Brasil, mas não poderia mais trazer de fora. Então, neste período, foi aí onde começou a aparecer a necessidade de vir outra mão de obra para trabalhar no café. Então, é nesse momento que os imigrantes eles entram na história, né? Então, muita propaganda era feita do Brasil lá fora, dizendo que no Brasil quem vinha para cá enricava, quem vinha para cá se dava muito bem na vida. Então, alguns países lá na Europa, como a Alemanha, como a Itália, e os próprios portugueses, espanhóis também, eles começaram a sonhar em vir morar no Brasil e ganhar muito dinheiro com o café. Apesar que quando eles chegaram aqui, eles passaram até por muitas dificuldades. As propagandas que eram feitas sobre o café, sobre o plantio do café, o dinheiro para quem trabalhava no café, era uma ilusão. Primeiro, os fazendeiros, muitas vezes, eles bancavam a vinda do escravo, ou melhor, a vinda do imigrante. Quando chegava aqui, diz, não, eu vou pegar você, vou pagar suas despesas, vou pagar sua estadia aqui, e no final da safra, quando você chegar ao final, você com seu dinheiro, você paga as minhas dívidas. O que era que acontecia? Muitos daqueles imigrantes, eles já chegavam endividados e não conseguiam pagar as suas contas. Então ficava muitas vezes trabalhando numa fazenda como se fosse quase um escravo. Ficava lá até quando pudesse pagar as suas dívidas, e muitas delas ele não conseguiu pagar de maneira nenhuma. Depois foi que o governo brasileiro ele veio tomar a dianteira e disse, não, a partir de agora o próprio governo brasileiro é quem vai assumir essa despesa de trazer os imigrantes e vocês aí paguem a eles um salário justo. Então foi aí quando as coisas de fato elas melhoraram, né? Então vamos ver um pouquinho agora sobre a tarifa Alves Branco de 1844, 4 aninhos após Dom Pedro II ter assumido o governo brasileiro. Foi o que? Essa tarifa Alves Branco, ela aumentou os impostos para os produtos importados de 15% para 30%. Se houvesse produto similar no Brasil, o imposto era de 60%. O que foi que isso mexeu com a nossa economia? O governo ele aumenta a taxa de imposto para os produtos que chegavam no Brasil. Com isso, né, fez com que os próprios empresários brasileiros passassem a produzir internamente o que antes eles estavam comprando. É uma estratégia chamada de substituição das importações. Então, era mais vantajoso investir na indústria brasileira do que importar o produto vindo de outro país. Então, foi uma estratégia, inclusive, que deu certo. Então, dali para frente, o Brasil deu uma dinâmica maior ao crescimento. Na verdade, a nossa indústria ela deu um salto durante este período, né? Então, em meio a essa situação, nós temos um camarada que ele se respondeu, né? Então, ele ficou conhecido nacionalmente e até em parte da Europa, é o que nós conhecemos ele como o Barão de Mauá. Mauá é ali uma região ali de São Paulo. Ele foi um dos grandes empresários durante o segundo reinado. Ele era dono de empresas de construção, de navios e de fundição de ferro. Além disso, ele construiu a primeira ferrovia brasileira, a primeira linha de bonde pela iluminação a gás no Rio de Janeiro. Responsável também por construir linhas de telégrafo no país e um cabo submarino intercontinental ligando o Brasil à Europa. Seguramente foi o maior empresário, o maior visionário
do segundo reinado. Depois também, ainda falando sobre a economia, nós tivemos a chamada Lei de Terras, que aconteceu aí no mesmo ano que houve a proibição da vinda dos escravos para o Brasil. Então, a Lei de Terras estabelecia que o meio correto de adquirir a propriedade de terra no Brasil era por compra e não mais por ocupação. Vocês devem lembrar que no Brasil a principal maneira de adquirir terra antigamente era o rei de Portugal doava aquelas sesmarias, doava aquelas capitanias, então eram terras doadas. Então, para evitar que essa terra ela fosse adquirida pelos escravos, pelos pobres ou pelos imigrantes, essas terras elas passaram a ser compradas. Só quem tinha din-din, só quem tinha muito dinheiro poderia adquirir terra no Brasil. Aí aqui para nós, quem é que poderia adquirir terra nesse período? Só os ricos, só aqueles que eram possuidores das fazendas, dos canaviais, principalmente dos cafezais. Então, o povo mais pobre poderia até comprar terra, mas com qual dinheiro? Então, era um período muito difícil. Era mesmo assim, no segundo reinado, que tinha aquele sonho do Brasil melhorar, sair daquela crise, mas continuou praticamente o mesmo. Era um país governado por um pequeno grupo que realmente detinha todo o poder. Parece que esse negócio ainda continua vigente em pleno século XXI. Então, essa lei contribuiu para preservar o domínio do latifúndio, que são os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros. Eram os únicos que poderiam comprar as terras e estava tudo legalizado. Essa lei dificultou, como eu já havia dito a vocês, o acesso à terra aos ex-escravos, aos pobres e também aos imigrantes, tá certo? O segundo reinado ainda, mais um pouquinho, né? No estado do Paraná, o café foi muito cultivado, principalmente na região norte do estado, com clima e solo favorável. A produção cafeeira foi tão importante que o café passou a ser chamado de ouro verde. Então, aonde você escutar falar sobre esta frase ouro verde, remontando o segundo reinado, está falando do café. O ouro negro é o petróleo, o ouro branco é o sal e o ouro verde é o café. Inclusive, se você colocar aí no Google a palavra ouro verde, você vai encontrar uma marca de café com este nome, tá certo? Então, finalizando a nossa aula de hoje, nós temos aí 6 questões para vocês copiarem no caderno, responderem e enviarem para mim. Faça isso em 24 horas. Estou deixando aqui um pouquinho para vocês, dar tempo de vocês printar aí ou dar uma pausa aí no vídeo e copiar direitinho. Até a próxima, se o nosso bom Deus permitir. Foi muito bom estar nesse espaço com você, tá certo? Não deixa de se inscrever no canal, não deixa de ativar lá o sininho, para você sempre que pintar um vídeo aí no canal, você ficar aí antenado. Joinha, joinha, joinha e até a próxima aula.